O milionário quase morto se surpreende com a palavra de um mendigo negro que mudou tudo. Ricardo abriu os olhos devagar. Uma luz branca, fria, que não piscava, queimava sua visão. Estava preso numa cama de hospital, o corpo uma massa dolorida, como se tivesse sido esmagado por uma tonelada. O som incessante das máquinas, bip-bip, fazia parecer que um monstro mecânico pulsava ali ao lado. O cheiro de remédio e limpeza espalhava-se pelo ar, cortante e impessoal. As paredes brancas pareciam um túmulo moderno. Um fio estranho subiu pela espinha, um peso no peito. Ele, que sempre teve tudo, carros blindados, jantares caros, girafas de mentirinha nos jardins, agora era só um corpo vulnerável, enrolado em tubos e fios, um estranho controle sobre sua vida. O mundo de luxo e poder parecia uma onda distante, quase outro planeta. Ricardo mal conseguia mexer as mãos quando a porta rangeu. Um vulto entrou, quase furtivo. Era Samuel, um homem negro, de roupas sujas e rosto marcado. A quem diabos aquele mendigo queria intimidar ali? Ricardo apertou os olhos, desviando o olhar com desprezo. "O que você quer aqui?" rosnou, apertando os lábios. Samuel sorriu, um sorriso estranho, sólido. Nada de medo nem bajulação. Apenas uma força calma que grudava na pele. "Ricardo, não sabe o que carrega dentro dessa sua arrogância", ele disse, a voz firme, pausada, quase um sussurro que parecia furar o silêncio gelado da sala. Ricardo arregalou os olhos. "Meu passado é limpo, e meu futuro também. Não preciso de histórias de mendiguê de você", respondeu, a voz trêmula, um misto de raiva e medo. Mas Samuel continuou, impassível, como se fosse impossível ser interrompido. "Tem segredos em sua família, segredos que não cabem nas suas festas caras, fora da sua mansão iluminada. Coisas que vão virar sua vida do avesso. Você tem medo, mas não sabe por quê." A luz fluorescente parecia piscar mais forte naquele instante. Ricardo sentiu um calafrio. Por um momento, tudo ficou quieto. O silêncio só era quebrado pelos passos apressados do corredor, pela respiração descompassada dele mesmo. No canto da sala, quase invisível, uma sombra observava. Gustavo, o inimigo de longa data, que esperava essa fraqueza como um caçador observa a presa caída. Naquele momento, ele já arquitetava como tomar o que achava ser seu. A fortuna, o império que Ricardo construiu à base de golpes e egos feridos. Samuel se aproximou da cama, os olhos fixos nos de Ricardo. "Falo de família, de amor, de redenção. Mas tem algo que você precisa saber. Um segredo que, quando lançado à luz, pode destruir tudo o que você conhece. Pode acabar com o homem que você acha que é." Ricardo sentiu o mundo desmoronar em silêncio dentro dele. As mãos tremiam, o peito apertado, um nó na garganta. Samuel falou com uma voz que mais parecia ecoar no fundo da alma dele. "Antes que seja tarde demais, olhe para dentro. Encare seus fantasmas, porque se não fizer isso, essas fraquezas vão levar você a perder tudo." Um frio cortou até a última gota de coragem que restava. Ricardo não sabia se podia mudar, ou se aquele momento era o início da sua queda definitiva. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa com. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ricardo sentiu o mundo desmoronar em silêncio dentro dele, mãos trementes e um nó na garganta. O que Samuel disse o atingiu como um raio, e enquanto tentava processar aquelas palavras pesadas, tudo que havia construído começou a parecer frágil. Samuel não era apenas um mendigo. Havia algo mais, algo que Ricardo não conseguia ver. O silêncio da sala parecia denso, quase palpável.
Ricardo olhou para Samuel, buscando entender, mas a expressão dele era serena, como se soubesse o que estava por vir. E se eu te disser que você tem mais ligações com a rua do que imagina? As palavras ressoaram na mente de Ricardo como uma bomba estourando. Você está louco! Não tenho nada a ver com esse mundo! Ele gritou, um eco de desespero. A raiva o consumia, mas uma semente de dúvida brotava no fundo. De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Um médico com um olhar preocupado entrou de forma abrupta. Ricardo, precisamos. O estado do seu coração? Começou ele, mas a frase ficou em suspenso no ar. Nesse instante, o coração de Ricardo disparou. O médico olhou rapidamente para Samuel, uma expressão de reconhecimento cruzando seu rosto. Samuel, o que você está fazendo aqui? Este não é o seu lugar. O mendigo sorriu, mas agora havia um brilho nos olhos. Mudanças, doutor. Precisamos de mudanças. A tensão no ar era palpável. A interrogação pairava. O que Samuel sabia que Ricardo não sabia? Um passo à esquerda. Um movimento brusco. Ricardo sentiu uma onda de pânico. Samuel estava mudando algo dentro dele, e essa mudança o assustava. Você acha que consegue controlar tudo? A vida vai além do que você pode comprar, disse Samuel, a voz baixa e intensa. Foi quando a energia na sala mudou. O médico estendeu a mão para Ricardo. Seu coração tem um problema grave. Precisamos falar sobre o que você tem guardado, as mágoas que escondem a verdade. O que você quer dizer com isso? Ricardo quase gritou, agora a voz afundando no desespero. O médico hesitou. A linguagem corporal dele falava mais que as palavras. Afinal, qual era a verdade que ele temia revelar? A porta se fechou com um baque e a tensão se intensificou. Enquanto a máquina a seu lado emitia um bip agudo e repetido, Samuel se inclinou para perto da cama, os olhos agora aguçados, como garras de uma fera prestes a atacar. A verdade está se aproximando, sabe? Você está se afundando em segredos, na sua própria mentira. Ricardo tentou afastar a ideia. Não, não há segredos. Tudo o que eu fiz foi por ambição. As palavras saíram de seus lábios como um grito de defesa, mas sua voz tremia com o peso da dúvida. Ambição não é o problema, Ricardo. Samuel respondeu com uma calma que parecia absurda naquelas circunstâncias. É o que você fez para chegar até aqui. O que deixou para trás. Você tem algo escondido que pode acabar com tudo. Algo sobre sua mãe, talvez, ou sobre o que realmente ocorreu naquela noite. A menção da mãe foi um golpe. Os ecos de um passado que Ricardo sempre tentou enterrar vieram à tona. A imagem dela em lágrimas, na porta da mansão, o olhar de reprovação. A sensação de que ele estava sempre fugindo. Não brinque com isso, Ricardo gritou, desesperado. Mas a verdade estava ali, pulsando como uma ferida aberta. Os olhos de Samuel estreitaram-se. É hora de encarar o que você tem se esquivado. Você tem medo, mas essa é a única saída. Se não olhar para dentro, perderá tudo. E acredite, Gustavo já está pronto para dar o golpe final. Nesse instante, a porta do quarto se abriu novamente, mas dessa vez era Gustavo, com um sorriso que poderia congelar o inferno. Oi, Ricardo. Ouvi que você está tendo uma conversa interessante. O coração de Ricardo parou. O que lhe diria agora? O que Samuel sabia que poderia mudar tudo? A tensão no ar era palpável. O que aconteceria a seguir? A mente dele girava, enquanto sentia que a verdade estava prestes a esmagá-lo. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Gustavo, que entrara como um vendaval. O sorriso do inimigo era uma máscara de desprezo, e a tensão na sala mudava de temperatura. Ele sabia que precisava reagir, mas as palavras pareciam fugidias, como se fossem parte de um sonho desesperador. Ouvi que você está tendo uma conversa interessante, Gustavo repetiu, a voz suave, mas cheia de veneno. Sempre tão divertido vê-lo nessa posição, tão vulnerável. Ele se aproximou do leito, os olhos deslizando de Ricardo para Samuel, uma expressão de triunfo no rosto. E esse aqui, o sábio mendigo, parece ter trazido um tônico de verdade para você.
Ricardo sentiu o coração pulsar rapidamente. Não se atreva a ficar aqui. A sua presença não é bem-vinda. Ele gritou, mas o desaforo soou fraco, devido ao aperto no peito. Ah, mas estou aqui por um bom motivo, Gustavo respondeu, olhando Samuel com desdém. Quero saber exatamente que segredos vocês dois estão trocando. Ele fez uma pausa. Ou melhor, que segredos você tem a esconder, Ricardo? A expressão serena de Samuel se desfez. Não é hora para jogos, Gustavo. Isso aqui não é um palco. Ele disse, firme. Mas, à medida que a tensão aumentava, Ricardo percebeu um rasgo na armadura, um momento de insegurança no mendigo, como se houvesse algo mais ali. Mas temos um público, não temos? Gustavo se virou para a porta, como se esperasse que mais alguém aparecesse. Se não me engano, você também tem algo a perder, Samuel. E foi nesse momento que a porta se abriu novamente, desta vez revelando uma mulher. Alta, com cabelo preso em um coque, ela carregava uma pasta cheia de documentos. O rosto dela era familiar de alguma forma, mas Ricardo não conseguia colocar a imagem em seu lugar. Gustavo sorriu novamente, como se tivesse ganho na loteria. Olha quem chegou. A ilustre doutora Helena, sua irmã, Ricardo. Ele falou, a voz um misto de escárnio e triunfo. As palavras soaram como um açoite direto a Ricardo. Ele se sentou na cama, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser, ele murmurou, a cabeça girando, a visão embaçada. Lembrou-se das histórias da mãe, das palavras sussurradas às escondidas. Helena, a filha que fora enviada para longe do lar, para evitar um escândalo. Surpresa, ela disse, sem emoção, apenas uma expressão neutra. Mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu voltei. Precisamos conversar sobre a verdade que você tem escondido. Gustavo riu. Essa é a sua última chance, Ricardo. Todas as mentiras que você construiu podem desmoronar agora. Ricardo olhou de um para outro. O medo e a confusão se entrelaçavam, uma decoração festiva de um pesadelo. Vocês estão brincando comigo. Não pode ser verdade, ele gritou, a voz quebrada pela crescente ansiedade. Você esconde segredos que podem não só destruir a sua vida, mas qualquer chance de redenção que ainda tenha, disse Helena com a voz controlada. She moved closer, fixing a gaze in Haley. Por que não conta essa história de uma vez? Um erro nunca é grande o bastante se não carregamos as consequências. Samuel observava enquanto ela falava. Agora a sala parecia um palco repleto de sombras. A verdade pulsava no ar, uma entidade à espera de ser revelada. Agora cada batida da máquina parecia um relógio de contagem regressiva. Sem aviso, um estrondo reverberou, ecoando pelos corredores. A porta do quarto se abriu violentamente. Uma enfermeira e um grupo de médicos entraram em pânico, indagando, trazendo um frenesi alarmante. Ricardo, precisamos de ajuda! Gritou um dos médicos. Gustavo se retirou para o fundo da sala, o sorriso desaparecendo. E Samuel, agora intensamente alerta, olhou para Ricardo. É hora de agir. Não é só sua vida em jogo. Olhe para dentro e veja quem você realmente é. Enquanto o caos se estabelecia, algo dentro de Ricardo começou a se quebrar. Ele não sabia se a realidade que conhecia iria se desvanecer ou se a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo. Ele respirou fundo, sentindo a pressão da consciência apertar seu peito. O que aconteceria agora? O que foi enterrado nas sombras seria trazido à luz? A única coisa que ele sabia era que tudo estava prestes a mudar. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Gustavo, que entrara como um vendaval. O sorriso do inimigo era uma máscara de desprezo, e a tensão na sala mudava de temperatura. Ele sabia que precisava reagir, mas as palavras pareciam fugidias, como se fossem parte de um sonho desesperador. Ouvi que você está tendo uma conversa interessante, Gustavo repetiu, a voz suave, mas cheia de veneno. Sempre tão divertido vê-lo nessa posição, tão vulnerável. Ele se aproximou do leito, os olhos deslizando de Ricardo para Samu. Ricardo sentia o coração pulsar rapidamente. Não se atreva a ficar aqui.
A sua presença não é bem-vinda, ele gritou, mas o desaforo soou fraco devido ao aperto no peito. Ah, mas estou aqui por um bom motivo, Gustavo respondeu, olhando Samuel com desdém. Quero saber exatamente que segredos vocês dois estão trocando. Ele fez uma pausa. Ou melhor, que segredos você tem a esconder, Ricardo? A expressão serena de Samuel se desfez. Não é hora para jogos, Gustavo. Isso aqui não é um palco, ele disse, firme. Mas à medida que a tensão aumentava, Ricardo percebeu um rasgo na armadura. Um momento de insegurança no mendigo. Como se houvesse algo mais ali. Mas temos um público, não temos? Gustavo se virou para a porta, como se esperasse que mais alguém aparecesse. Se não me engano, você também tem algo a perder, Samuel. E foi nesse momento que a porta se abriu novamente, desta vez revelando uma mulher. Alta, com cabelo preso e um coque, ela carregava uma pasta cheia de documentos. O rosto dela era familiar de alguma forma, mas Ricardo não conseguia colocar a imagem em seu lugar. Gustavo sorriu novamente, como se tivesse ganho na loteria. Olha quem chegou, a ilustre doutora Helena, sua irmã, Ricardo, ele falou, a voz um misto de escárnio e triunfo. As palavras soaram como um açoite direto a Ricardo. Ele se sentou na cama, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser, ele murmurou, a cabeça girando, a visão embaçada. Lembrou-se das histórias da mãe, das palavras sussurradas às escondidas. Helena, a filha que fora enviada para longe do lar, para evitar o escândalo. Surpresa, ela disse, sem emoção, apenas uma expressão neutra, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu voltei. Precisamos conversar sobre a verdade que você tem escondido. Gustavo riu. Essa é a sua última chance, Ricardo. Todas as mentiras que você construiu podem desmoronar agora. Ricardo olhou de um para outro. O medo e a confusão se entrelaçavam, uma decoração festiva de um pesadelo. Vocês estão brincando comigo. Não pode ser verdade, ele gritou, a voz quebrada pela crescente ansiedade. Você esconde segredos que podem não só destruir a sua vida, mas qualquer chance de redenção que ainda tenha, disse Helena, com a voz controlada. Ela se aproximou, fixando o olhar nele. Por que não conta essa história de uma vez? Um erro nunca é grande o bastante se não carregamos as consequências. Samuel a observava enquanto ela falava. Agora, a sala parecia um palco repleto de sombras. A verdade pulsava no ar, uma entidade à espera de ser revelada. Agora, cada batida da máquina parecia um relógio de contagem regressiva. Sem aviso, um estrondo reverberou, ecoando pelos corredores. A porta do quarto se abriu violentamente. Uma enfermeira e um grupo de médicos entraram, os rostos pálidos, com olhares de preocupação. Ricardo, precisamos de ajuda, gritou um dos médicos. Mas suas palavras ficaram perdidas no grito de dor que ecoou de Samuel. Samuel! Ricardo gritou, ao ver o mendigo se contorcer no chão, uma mão no peito. Uma crise. O pânico tomou conta. Helena olhou para o irmão, depois para o mendigo confusa. O que está acontecendo? Gustavo aproveitou a agitação. Eu sabia que ele não era de confiança. E a cada palavra, sua manipulação se tornava mais evidente. Samuel tremia, um brilho de dor nos olhos. Ricardo ficou atordoado, sem saber se ajudava Samuel ou se defendia sua própria vida. Chame uma ambulância, ele gritou, mas os médicos já estavam em ação, abaixando-se sobre Samuel. Mas antes que alguém pudesse agir, Samuel olhou fixamente para Ricardo. Não é só sobre você, a sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. As palavras saíram de sua boca como uma bala, cravando-se na mente de Ricardo. A sala congelou. O tempo parou enquanto essa revelação afundava em sua consciência. A verdade, a sua verdade, estava prestes a ser exposta. O passado que ele pensou ter enterrado estava agora aqui, diante deles. O olhar em seus olhos era desesperado, mas hábil, como se soubesse que o peso da revelação seria devastador. As máquinas começaram a apitar. Alguém gritou que Samuel estava em estado crítico. A enfermeira começou a trabalhar rapidamente no homem caído.
Mas Ricardo, mal conseguindo processar o que acabara de ouvir, sentiu a cabeça girar. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Samuel, o que você quer dizer com isso? Ricardo mal conseguiu perguntar, suas palavras sufocadas pela tensão no ar, mas Samuel estava se perdendo, a consciência escorregando. Vocês dois, em muito a descobrir. E com isso seus olhos se fecharam. O alvoroço aumentava, e Ricardo sentiu o mundo tremer ao seu redor. O choque ressoava em cada canto, e a única coisa que restava era o eco da verdade não dita. A sala onde tudo parecia claro, agora estava envolta em mistério e caos. O que Samuel tinha para revelar? O que mais estava escondido atrás daquela máscara de riqueza e sucesso? Ricardo sentiu que a realidade em que vivia estava desmoronando. Ele não sabia mais quem era. Ele não sabia quem realmente era sua família. A promessa de um pesadelo se tornava real, e ele sentia que a cada batida do seu próprio coração, a verdade estava mais próxima de ser revelada, e tudo o que conhecia ia desmoronar. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Gustavo, que entrara como um vendaval. O sorriso do inimigo era uma máscara de desprezo, e a tensão na sala mudava de temperatura. Ele sabia que precisava reagir, mas as palavras pareciam fugidias, como se fossem parte de um sonho desesperador. Ouvi que você está tendo uma conversa interessante. Gustavo repetiu, a voz suave, mas cheia de veneno. Sempre tão divertido vê-lo nessa posição, tão vulnerável. Ele se aproximou do leito, os olhos deslizando de Ricardo para Samuel, uma expressão de triunfo no rosto. E esse aqui, o sábio mendigo, pare, a sua presença não é bem-vinda. Ele gritou, mas o desaforo soou fraco devido ao aperto no peito. Ah, mas estou aqui por um bom motivo, Gustavo respondeu, olhando Samuel com desdém. Quero saber exatamente que segredos vocês dois estão trocando. Ele fez uma pausa. Ou melhor, que segredos você tem a esconder, Ricardo? A expressão serena de Samuel se desfez. Não é hora para jogos, Gustavo. Isso aqui não é um palco, ele disse, firme. Mas à medida que a tensão aumentava, Ricardo percebeu um rasgo na armadura, um momento de insegurança no mendigo, como se houvesse algo mais ali. Mas temos um público, não temos? Gustavo se virou para a porta, como se esperasse que mais alguém aparecesse. Se não me engano, você também tem algo a perder, Samuel. E foi nesse momento que a porta se abriu novamente, desta vez revelando uma mulher. Alta, com cabelo preso em um coque, ela carregava uma pasta cheia de documentos. O rosto dela era familiar de alguma forma, mas Ricardo não conseguia colocar a imagem em seu lugar. Gustavo sorriu novamente, como se tivesse ganho na loteria. Olha quem chegou, a ilustre doutora Helena, sua irmã, Ricardo. Ele falou, a voz um misto de escárnio e triunfo. As palavras soaram como um açoite direto a Ricardo. Ele se sentou na cama, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser, ele murmurou, a cabeça girando, a visão embaçada. Lembrou-se das histórias da mãe, das palavras sussurradas às escondidas. Helena, a filha que fora enviada para longe do lar para evitar o escândalo. Surpresa, ela disse, sem emoção, apenas uma expressão neutra. Mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu voltei. Precisamos conversar sobre a verdade que você tem escondido. Gustavo riu. Essa é a sua última chance, Ricardo. Todas as mentiras que você construiu podem desmoronar agora. Ricardo olhou de um para outro. O medo e a confusão se entrelaçavam. Uma decoração festiva de um pesadelo. Vocês estão brincando comigo? Não pode ser verdade. Ele gritou, a voz quebrada pela crescente ansiedade. Você esconde segredos que podem não só destruir a sua vida, mas qualquer chance de redenção que ainda tenha, disse Helena, com a voz controlada. Ela se aproximou, fixando o olhar nele. Por que não conta essa história de uma vez? Um erro nunca é grande o bastante se não carregamos as consequências. Samuel a observava enquanto ela falava. Agora, a sala parecia um palco repleto de sombras.
A verdade pulsava no ar, uma entidade à espera de ser revelada. Agora, cada batida da máquina parecia um relógio de contagem regressiva. Sem aviso, um estrondo reverberou ecoando pelos corredores. A porta do quarto se abriu violentamente. Uma enfermeira e um grupo de médicos entraram, os rostos pálidos, com olhares de preocupação. "Ricardo, precisamos de ajuda!" gritou um dos médicos, mas suas palavras ficaram perdidas no grito de dor que ecoou de Samuel. "Samuel!" Ricardo gritou, ao ver o mendigo se contorcer no chão, uma mão no peito. Uma crise. O pânico tomou conta. Helena olhou para o irmão, depois para o mendigo, confusa. "O que está acontecendo?" Gustavo aproveitou a agitação. "Eu sabia que ele não era de confiança." E a cada palavra, sua manipulação se tornava mais evidente. Samuel tremia, um brilho de dor nos olhos. Ricardo ficou atordoado, sem saber se ajudava Samuel ou se defendia sua própria vida. "Chame uma ambulância!" ele gritou. Mas os médicos já estavam em ação, abaixando-se sobre Samuel. Mas antes que alguém pudesse agir, Samuel olhou fixamente para Ricardo. "Não é só sobre você, a sua mãe. Ela não é quem você pensa que é." As palavras saíram de sua boca como uma bala, cravando-se na mente de Ricardo. A sala congelou. O tempo parou, enquanto essa revelação afundava em sua consciência. A verdade, a sua verdade, estava prestes a ser exposta. O passado que ele pensou ter enterrado estava agora aqui, diante deles. Olhar em seus olhos era desesperado, mas hábil, como se soubesse que o peso da revelação seria devastador. As máquinas começaram a apitar. Alguém gritou que Samuel estava em estado crítico. A enfermeira começou a trabalhar rapidamente no homem caído. Mas Ricardo, mal conseguindo processar o que acabara de ouvir, sentiu a cabeça girar. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. "Samuel, o que você quer dizer com isso?" Ricardo mal conseguiu perguntar, suas palavras sufocadas pela tensão no ar. "Você realmente pensou que tudo isso era só uma coincidência? Sua sorte, sua riqueza? É tudo uma farsa." Ele estava perdendo a consciência, mas as palavras saíam com um peso insuportável. "Sua mãe, ela não é o que você imagina. Ela fez escolhas que você nunca soube." A enfermeira lutava para estabilizar Samuel. Ricardo havia se levantado da cama, com os olhos fixos no mendigo, a mente um turbilhão. Cada palavra de Samuel era como um soco no estômago. Ele não queria acreditar. "Do que você está falando? O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Sua vida pode não ser o que pensa. A verdade é que você é filho do verdadeiro império, Ricardo." E então Samuel desmaiou. A sala estava em caos. Médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente, mas o coração de Ricardo estava gelado. Ele olhou para Helena, buscando respostas. O que Samuel queria dizer? O que sua mãe escondera? O mundo de mentiras parecia desmoronar sobre ele, enquanto a verdade pulsava em seu peito. Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida estava prestes a ser questionado. "Ricardo, você precisa..." Helena começou, mas foi interrompida por um grito de um médico. "Ele não está respondendo. Precisamos de mais ajuda aqui." O pânico cresceu. A porta se abriu e um grupo de policiais entrou, a líder deles com um olhar severo. "Recebemos uma denúncia sobre um crime envolvendo esta família. Preciso que todos se identifiquem." O choque atravessou a sala. Ricardo sentiu o chão ceder sob os pés. O que estava acontecendo? A verdade, as mentiras, a revelação de Samuel. Tudo se entrelaçava em uma teia ainda mais sombria. Enquanto os murmúrios aumentavam, cada olhar na sala se voltava para ele. E a única coisa que Ricardo sabia era que a tempestade estava apenas começando. Não havia mais como voltar atrás. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Gustavo, que entrara como um vendaval. O sorriso do inimigo era uma máscara de desprezo, e a tensão na sala mudava de temperatura. Ele sabia que precisava reagir, mas as palavras pareciam fugidias, como se fossem parte de um sonho desesperador. "Ouvi que você está tendo uma conversa interessante", Gustavo repetiu, a voz suave, mas cheia de veneno.
Sempre tão divertido vê-lo nessa posição, tão vulnerável. Ele se aproximou do leito, os olhos deslizando de Ricardo para Samuel, uma expressão de triunfo no rosto. E esse aqui, o sábio mendigo, parece ter trazido um tônico de verdade para você. Ricardo sentiu o coração pulsar rapidamente. Não se atreva a ficar aqui. A sua presença não é bem-vinda. Ele gritou, mas o desaforo soou fraco, devido ao aperto no peito. Ah, mas estou aqui por um bom motivo, Gustavo respondeu, olhando Samuel com desdém. Quero saber exatamente que segredos vocês dois estão trocando. Ele fez uma pausa. Ou melhor, que segredos você tem a esconder, Ricardo? A expressão serena de Samuel se desfez. Não é hora para jogos, Gustavo. Isso aqui não é um palco, ele disse, firme. Mas à medida que a tensão aumentava, Ricardo percebeu um rasgo na armadura, um momento de insegurança no mendigo. Como se houvesse algo mais ali. Mas temos um público, não temos? Gustavo se virou para a porta, como se esperasse que mais alguém aparecesse. Se não me engano, você também tem algo a perder, Samuel. E foi nesse momento que a porta se abriu novamente. Desta vez revelando uma mulher. Alta, com cabelo preso em um coque, ela carregava uma pasta cheia de documentos. O rosto dela era familiar de alguma forma, mas Ricardo não conseguia colocar a imagem em seu lugar. Gustavo sorriu novamente, como se tivesse ganho na loteria. Olha quem chegou, a ilustre doutora Helena, sua irmã, Ricardo. Ele falou, a voz um misto de escárnio e triunfo. As palavras soaram como um açoite direto a Ricardo. Ele se sentou na cama, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser, ele murmurou, a cabeça girando, a visão embaçada. Surpresa, ela disse, sem emoção, apenas uma expressão neutra. Mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu voltei. Precisamos conversar sobre a verdade que você tem escondido. Gustavo riu. Essa é a sua última chance, Ricardo. Todas as mentiras que você construiu podem desmoronar agora. Ricardo olhou de um para outro. O medo e a confusão se entrelaçavam, uma decoração festiva de um pesadelo. Vocês estão brincando comigo? Não pode ser verdade, ele gritou, a voz quebrada pela crescente ansiedade. Você esconde segredos que podem não só destruir a sua vida, mas qualquer chance de redenção que ainda tenha, disse Helena, com a voz controlada. Ela se aproximou, fixando o olhar nele. Por que não conta essa história de uma vez? Um erro nunca é grande o bastante se não carregamos as consequências. Samuel a observava enquanto ela falava. Agora a sala parecia um palco repleto de sombras. A verdade pulsava no ar, uma entidade à espera de ser revelada. Agora, cada batida da máquina parecia um relógio de contagem regressiva. Sem aviso, um estrondo reverberou, ecoando pelos corredores. A porta do quarto se abriu violentamente. Uma enfermeira e um grupo de médicos entraram, os rostos pálidos, com olhares de preocupação. Ricardo, precisamos de ajuda! Gritou um dos médicos. Mas suas palavras ficaram perdidas no grito de dor que ecoou de Samuel. Samuel! Ricardo gripou, ao ver o mendigo se contorcer no chão, uma mão no peito. Uma crise. O pânico tomou conta. Helena olhou para o irmão, depois para o mendigo, confusa. O que está acontecendo? Gustavo aproveitou a agitação. Eu sabia que ele não era de confiança. E a cada palavra, sua manipulação se tornava mais evidente. Samuel tremia, um brilho de dor nos olhos. Ricardo ficou atordoado, sem saber se ajudava Samuel ou se defendia sua própria vida. Chame uma ambulância! Ele gritou, mas os médicos já estavam em ação, abaixando-se sobre Samuel. Mas antes que alguém pudesse agir, Samuel olhou fixamente para Ricardo. Não é só sobre você. A sua mãe, ela não é quem você pensa que é. As palavras saíram de sua boca como uma bala, cravando-se na mente de Ricardo. A sala congelou. O tempo parou enquanto essa revelação afundava em sua consciência. A verdade, a sua verdade estava prestes a ser exposta. O passado que ele pensou ter enterrado estava agora aqui, diante deles.
O olhar em seus olhos era desesperado, mas hábil, como se soubesse que o peso da revelação seria devastador. As máquinas começaram a apitar. Alguém gritou que Samuel estava em estado crítico. A enfermeira começou a trabalhar rapidamente no homem caído. Mas Ricardo, mal conseguindo processar o que acabara de ouvir, sentiu a cabeça girar. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Samuel, o que você quer dizer com isso? Ricardo mal conseguiu perguntar, suas palavras sufocadas pela tensão no ar. Você realmente pensou que tudo isso era só uma coincidência? Sua sorte? Sua riqueza? É tudo uma farsa. Ele estava perdendo a consciência, mas as palavras saíam com um peso insuportável. Sua mãe, ela não é o que você imagina. Ela fez escolhas que você nunca soube. A enfermeira lutava para estabilizar Samuel. Ricardo havia se levantado da cama, com os olhos fixos no mendigo, a mente um turbilhão. Cada palavra de Samuel era como um soco no estômago. Ele não queria acreditar. Do que você está falando? O que você está prestes a descobrir. Vai mudar tudo. Sua vida pode não ser o que pensa. A verdade é que você é filho do verdadeiro império, Ricardo. E então Samuel desmaiou. A sala estava em caos. Médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente. Mas o coração de Ricardo estava gelado. Ele olhou para Helena, buscando respostas. O que Samuel queria dizer? O que sua mãe escondera? O mundo de mentiras parecia desmoronar sobre ele. E enquanto a verdade pulsava em seu peito, tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida estava prestes a ser questionado. Ricardo, você precisa... Helena começou, mas foi interrompida por um grito de um médico. Ele não está respondendo. Precisamos de mais ajuda aqui. O pânico cresceu. A porta se abriu e um grupo de policiais entrou. A líder deles com um olhar severo. Recebemos uma denúncia sobre um crime envolvendo esta família. Preciso que todos se identifiquem. O choque atravessou a sala. Ricardo sentiu o chão ceder sob os pés. O que estava acontecendo? A verdade, as mentiras, a revelação de Samuel, tudo se entrelaçava em uma teia ainda mais sombria. Uma das enfermeiras, pálida, se aproximou de Helena e sussurrou algo que fez seu rosto se contorcer. Ricardo não ouviu, mas viu a expressão dela mudar para uma mistura de medo e determinação. Ela virou-se abruptamente. Ricardo, você precisa saber, não apenas sobre a sua mãe, mas sobre nós também. Ela parecia prestes a desmoronar, mas continuou. Você não é apenas meu irmão. Você é também filho de um pai que está vivo, e ele não é quem você imagina. As palavras dela cortaram como uma faca. Ricardo ficou em choque. O que você está dizendo? Ele mal conseguia formar as frases. Ele está aqui em algum lugar e esteve por perto o tempo todo. A verdade que sua mãe escondeu pode custar tudo. Você não é só um milionário, você é o herdeiro de algo muito maior. E a sua vida... tudo pode mudar em questão de segundos. Subitamente, a batida do coração de Ricardo ecoava em seus ouvidos, como se estivesse prestes a estourar. O que mais poderiam esconder? Qual era o real propósito de toda aquela riqueza? E por cima de tudo, quem era seu pai? A sala estava em um frenesi, mas dentro dele havia silêncio absoluto. Enquanto a tensão aumentava, o único pensamento claro era que a tempestade estava apenas começando. E a verdade, que parecia distante, agora estava a um passo de ser revelada. Ricardo sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. As palavras de Helena reverberavam em sua mente como um eco aterrador. A verdade que ele pensava estar distante agora estava a poucos passos, e ele mal conseguia respirar. "O que você está dizendo?" ele gaguejou, o coração acelerando. Helena tentou se aproximar, mas a tensão estava palpável. "Ricardo, precisamos discutir isso agora. É mais do que apenas nossa família. Envolve todo o legado e há mais em jogo do que você imagina." Os médicos estavam concentrados em Samuel, e a sala estava em um frenesi que parecia ignorar a conversa.
Um médico começou a usar a desfibrilador. O som do aparelho, os gritos das enfermeiras. Tudo fazia com que o foco de Ricardo se dividisse. Ele olhou para Samuel e depois para Helena, seu coração disparado. Samuel vai morrer. O que você quer dizer com tudo isso? Por favor, me escute. A voz de Helena ficou mais alta, mais firme. Sua mãe nunca se recuperou da decisão que tomou. E a verdade sobre seu pai, quem ele realmente é, isso pode mudar tudo. Ele está vivo e pode estar neste hospital agora. O clima na sala parecia instável, como se tudo estivesse prestes a explodir. Ricardo sentiu o cabelo em sua nuca se arrepiar. Como você pode dizer isso? O que você sabe sobre o meu pai? Ele não é um simples empresário. Seu nome é conhecido e sua presença está ligada a tudo isso. E Samuel, ele sabe muito mais do que você imagina. A urgência na voz de Helena só aumentava, como se uma bomba relógio estivesse prestes a detonar. As máquinas começaram a apitar com mais intensidade. O que Samuel sabe? Ricardo quase gritou. E nisso o homem ao seu lado se contorceu, claramente lutando por ar. E então, como se o destino estivesse brincando com eles, as luzes do hospital começaram a piscar. A sirene externa disparou. E o ambiente ficou mais caótico. Alguém gritou. Fogo no prédio! Todos para a saída! O alvoroço tomou conta de todos, e as enfermeiras começaram a direcionar os pacientes para a saída. Não! Samuel precisa de ajuda! Ricardo gritou, mas a situação estava fora de controle. Uma enfermeira ficou paralisada por um segundo, hesitando entre seguir as ordens e ajudar Samuel. Então, um som estrondoso ecoou. A porta se abriu com tanta força que quase foi arrancada das dobradiças. Gustavo, que estava ali, aproveitou a oportunidade e jogou um olhar maligno para Ricardo. Um sorriso escarnecedor estampado na cara. O que está acontecendo aqui? Vão deixar o milionário desmoronar junto com sua fortuna? Olha como a vida se volta contra você, Ricardo. Isso foi a gota d'água. Ricardo, já em estado de choque, viu a cena diante dele devagar. Samuel estava agora sem reação. E o pavor começou a invadir sua mente. Basta! Ele gritou, mas o grito foi engolido pela sirene e pelo pânico da sala. E então, mais uma virada. Samuel, com o último esforço, abriu os olhos e, entre tosse, lançou as palavras. Ricardo, você é o verdadeiro herdeiro do império do crime. Seu pai é o chefe. Ricardo mal absorveu as palavras. O ambiente de repente ficou em silêncio. O que ele estava ouvindo? Ele não podia acreditar. Olhou para Helena, esperando uma negação, uma explicação. Mas a expressão dela estava carregada de uma tristeza profunda, como se ela soubesse que a verdade era inegável. A sala estava em caos, mas o mundo de Ricardo parecia ter parado. Ele não sabia mais em quem confiar. A revelação de Samuel se misturava ao barulho caótico, e cada batida de seu coração parecia um tambor de julgamento. O que isso significava para ele? E quando ele finalmente conseguiu processar a revelação, um novo grito soou na sala, e uma sombra escura apareceu na porta. Era um policial com um olhar sério. Você precisa vir conosco, Ricardo. Precisamos discutir as acusações contra você. Ricardo sentiu que tudo desabava mais uma vez. Acusações? Do que você está falando? Era como se cada pedaço de sua vida estivesse em um espiral sem fim. A verdade que nunca quis saber agora estava se aproximando. E a única coisa que ainda fazia sentido era que, em um instante, tudo estava prestes a mudar. O policial, com um olhar severo, se aproximou. Ricardo, precisamos que você venha conosco. A situação ficou muito complicada. As palavras dele penetraram como uma lâmina. Ricardo sentiu o coração acelerar e o mundo ao seu redor se desvanecer. O que estava acontecendo? Ele mal conseguia processar tudo. Espera! O que você quer dizer com complicada? Eu não fiz nada. Ele gesticulou, tentando afastar o pânico, mas o policial não desviou o olhar. Você é parte de uma investigação. Temos informações de que você está envolvido em atividades ilegais ligadas ao seu pai. O homem respondeu, a voz firme. A sala, até então caótica,
tornou-se subitamente silenciosa enquanto os olhares se voltaram para ele. Meu quê? O grito de Ricardo ecoou pela sala, uma mistura de incredulidade e raiva. Isso não fazia sentido. Ele era um milionário. Tinha tudo. Você não entende. O seu nome tem um peso. Não é apenas sua riqueza, Ricardo. É o que você representa, quem você é. O policial insistiu, como se estivesse quebrando alguma verdade devastadora. Helena pareceu sucumbir sob a pressão. Ricardo, a nossa mãe sabia que o seu pai era o chefe de um cartel. Ela só tentou proteger você. Cada palavra dela parecia uma explosão, reverberando como uma onda de choque. Os olhares caíram sobre Samuel, que finalmente foi estabilizado pelos médicos. O mendigo, agora acordado, olhou diretamente para Ricardo. Você não pode fugir da verdade. Seu pai tinha um plano. Mas Samuel, como você sabe disso? Ricardo balbuciou, cada palavra saindo como se custasse um esforço monumental. Porque eu vi, e não apenas vi, estive com seu pai antes de ele desaparecer. Ele está próximo, e as coisas que você pensava que eram verdadeiras podem não ser. Ele pode ser a chave de tudo isso. Samuel conseguiu dizer, sua voz fraca. Corações dispararam, e a tensão no ar parecia elétrica. A sala estava pronta para explodir. Cada personagem ocupando seu papel num drama que se desdobrava de maneira monstruosa. Não era apenas uma revelação. Era um terremoto que movia os fundamentos de tudo que Ricardo conhecia. Gustavo, que até então esperava ansiosamente nos fundos, não perdeu a oportunidade. Olha como tudo se encaixa. E você, Ricardo, sempre tão orgulhoso, agora está no centro do caos. O que será que a polícia vai achar de você? Ele ria, mas a risada soava amarga e sarcástica, como se ele estivesse se deleitando com a desgraça do outro. Cala a boca! Ricardo rosnou, lutando com cada emoção confusa que transbordava dentro dele. Mas um sentimento escuro começou a emergir. Era um medo profundo. Uma insegurança sobre quem ele realmente era e o que sua família escondia. Você está prestes a perder tudo, disse Helena agora mais calma. E não se esqueça, quem está realmente ao seu lado? Seu pai ou seus inimigos? E como se o universo estivesse prestes a desabar, um estrondo ecoou, e a porta se abriu com força. Um grupo de homens armados, todos vestidos de preto, entrou, suas intenções sombrias pairando no ar. Estamos aqui para Ricardo, disse o líder com um sorriso maligno. O jogo começou. E a verdade pode ser mortal. O choque foi palpável. Ricardo sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. Desde quando sua vida se tornara um jogo mortal? E quem eram aqueles homens? Ele olhou para Samuel, que agora estava se esforçando para ficar de pé, e lembrou-se das palavras que não queria acreditar. A revelação sobre seu pai, sobre a verdade que estava oculta nas sombras da sua vida. A sala estava pronta para explodir, e Ricardo percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que apenas seu legado. Era tudo o que ele conhecia. Prepare-se, Ricardo. A verdade vai cobrar seu preço. Samuel murmurou, ainda lutando contra a dor, mas os olhos brilhavam com uma sabedoria estranha. A realidade estava se desfazendo. E entre gritos e tiros, Ricardo percebeu que estava prestes a encarar sua verdadeira história. E em frente a ele, os ecos do passado clamavam por justiça. Ricardo sentiu a pressão do momento aumentar. Os homens armados se espalharam pela sala, como sombras malignas que sugavam toda a luz. Os gritos de agonia de Samuel ecoavam nas paredes brancas, enquanto Helena, desesperada, puxava Ricardo para trás, como se tentasse protegê-lo de um destino que parecia inevitável. Eles estão aqui por você, Ricardo. Você precisa sair agora. A voz dela tremia com a urgência de... Ele balbuciou, os olhos deslocando-se entre os rostos frios e implacáveis. Você não precisa saber isso. O líder dos homens armados se adiantou. Seu olhar era um veneno puro que cortava o coração de Ricardo. O que você precisa saber é que a sua sorte acabou.
Hoje, você precisa escolher de que lado vai estar. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um tiro disparou. O som ecoou, cortando o ar pesado. Ricardo chutou para trás e gritou. Mas não era ele que havia sido atingido. Samuel, ainda em estado crítico na cama, convulsionava, a máquina de monitoramento apitando freneticamente. Os médicos se atiraram sobre ele, mas as sombras estavam em todo lugar. O que está acontecendo? Ricardo quase gritou. Ele queria saber, e naquele momento essa dúvida cresceu como uma serpente em seu estômago. De repente, o caos se transformou em um manto pesado de escuridão. Ricardo, para a saída! Helena puxou seu braço, forçando-o a correr. Mas então, do nada, Gustavo surgiu de trás, como um fantasma inesperado. Seu sorriso era um eco sinistro, uma miséria revelada. Você achou que poderia escapar de tudo isso? Essa balança estava sempre pendendo, e agora ela se equilibra sobre você. O olhar de Ricardo se endureceu. Você não pode estar aqui. Isso é uma armadilha. Na verdade, é a única saída. E em um instante de ação, as portas foram arrombadas. Entrou uma mulher, com o cabelo desgrenhado e olhos ardentes como se carregasse um furacão dentro de si. Parem! A voz dela ecoou e todos se voltaram. Quem é você? Um dos homens armados rosnou, apontando a arma para ela. Eu sou a única que pode terminar isto. Ela avançou e algo em seu olhar fez Ricardo estremecer. Não parecia ser uma estranha, mas ele não conseguia lembrar de onde conhecia aquele semblante. Mãe! Ele murmurou, mais perplexo do que nunca. Como ela tinha chegado ali? O que ela estava fazendo? Nesse momento, tudo se deteve. Os homens se trocaram olhares confusos. A tensão subiu, e a verdadeira identidade dela começou a se revelar. O gás lacrimogênio que foi disparado não era apenas uma cortina de fumaça. Era a cortina de seu passado. Você não sabia, Ricardo. Eu fiz o que era necessário para proteger você. As palavras dela ressoaram como trovão em sua mente. As memórias de infância começaram a retornar. Seu rosto refletido nas fotos antigas. Eu sou a razão pela qual você está no meio disso. O legado que você herdou não é apenas de riqueza, é de poder. Um dos homens armados olhou perplexo. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. E ali, no meio da confusão, a verdade começou a se desdobrar como um mistério não resolvido. Ricardo, você precisa me ouvir. Ela estava desesperada. A paixão em seus olhos flamejava como um incêndio. Samuel sabe a verdade sobre você. Ele sabe que você é o filho do chefe do cartel. Você é o verdadeiro herdeiro de tudo isso. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Seu próprio sangue estava relacionado a um império de crime. Não, isso não pode ser verdade. Não é o que eu sou. O desespero tomou conta dele e a imagem de sua vida perfeita começou a se desfazer. Mas Ricardo, você é a herança de tudo, e os outros queriam que você fosse eliminado para que o poder ficasse em suas mãos. Você é a chave de tudo isso. Enquanto as palavras dela ecoavam, um novo tiro foi disparado, e tudo ficou escuro. O que sobrou foi um silêncio mortal, e Ricardo, ali se perguntando, o que eu realmente sou? E a sala inteira parecia ter perdido o entendimento. A verdade acabou de ser revelada, e as sombras estavam mais próximas do que ele jamais imaginou. A sala parou. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelos apitos das máquinas e os sussurros nervosos dos presentes. Ricardo sentiu seu coração acelerar. A mãe aparecia diante dele, um fantasma do passado que agora trazia à tona verdades que ele nunca quis ouvir. Ele estava dividido entre a raiva e a confusão. Você é filho do chefe do cartel. As palavras ecoaram na mente de Ricardo como um eco distante. Ele não queria acreditar, mas a realidade estava nítida diante dele, em cada olhar confuso, em cada murmúrio preocupado. Sua segurança, tudo o que achava que sabia, estava se desmoronando. Os homens armados, percebendo a distração e a hesitação, avançaram em direção a ele. O mundo ao seu redor se transformava em caos. Um dos homens agarrou Helena, trazendo-a para mais perto de si. É isso que você protege, Ricardo? Uma traidora? A raiva dele queimava no ar, como uma fogueira prestes a explodir. Deixa em paz, gritou Ricardo.
a voz carregada de desespero. Ele nunca se sentiu tão impotente. A realidade era que ele estava em perigo, e aqueles homens não hesitariam em fazer mal a quem quer que estivesse em seu caminho. Samuel, no fundo da sala, lutava para se levantar. Ricardo, não fuja da verdade. Você tem que escolher. Suas palavras eram um fio de esperança em meio ao turbilhão. A fraqueza em sua voz defendia a urgência do momento. Um estampido ecoou, cortando o ar. Ricardo olhou para Samuel e viu o homem caindo novamente. Um pânico gelado tomou conta dele. Ele não podia permitir que Samuel fosse machucado. Basta! O que vocês querem de mim? Ele se lançou em direção ao grupo, corpo inteiro tremendo. A tensão aumentou à medida que os homens começaram a formalizar um cerco. Você é a chave para o que queremos, e você não vai escapar. O líder do grupo sibilou, um sorriso frio no rosto. Ricardo sentiu uma onda de raiva e impotência. Ele precisava agir. Um grito de alarme soou de fora, o aviso de que a polícia estava a caminho. O ar se encheu de expectativa. Ricardo olhou nos olhos de sua mãe. Por que você não me contou? Por que deixou tudo isso acontecer? A dor em sua voz ressonou como um chamado ao passado. Eu queria te proteger, ela implorou. A verdade pesada demais para ser ignorada. E agora, tudo isso está acontecendo, e é a sua escolha. Decidir seguir esse caminho ou lutar contra. O tempo parecia congelar. Gustavo, observando tudo com um sorriso sardônico, disse: Olha só, Ricardo, que bela confusão você fez. Agora de um lado sua mãe e do outro a verdade que você nunca quis enxergar. O que você vai fazer? Ricardo respirou fundo. Ele sabia que essa não era a hora de hesitar. A vida dele estava em jogo. A escolha estava diante dele como um portal, e ele precisava atravessá-lo. Enquanto o som das sirenes ficava mais próximo, ele se virou para Samuel. Eu vou precisar de você. Me ajude a descobrir a verdade. Vamos juntos enfrentar isso. O olhar de Samuel se iluminou brevemente, como se as sombras que antes o envolviam começassem a se dissipar. Ricardo então focou em seu caminho. A decisão tomada, o plano começava a se formar em sua mente. Ele olhou para o homem que mantinha Helena refém, o medo se transformando em determinação. Libere-a. Você não sabe com quem está lidando. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto se preparava para enfrentar seus inimigos. O que ocorreria a seguir? O futuro estava envolto em mistério, mas a história dele estava prestes a ser reescrita. E nesse momento de decisão, lembre-se, tudo pode mudar em um instante. O poder de enfrentar o desconhecido está em suas mãos. Não perca um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. É sua chance de alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.